Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre a depressão por conta da rejeição e da solidão. Experiências de Jeremias quando o desprezo tira o gosto da existência. Existem questões na história do profeta Jeremias que precisam ser muito bem aprendidas, a fim de não nos deixar em crise e, consequentemente, em depressão. Fazer a vontade de Deus e ser fiel aos seus ensinos devem ser a nossa prioridade e o nosso prazer. O grande problema é que este compromisso pode levar a pessoa a viver momentos nada fáceis. Há uma ideia predominante de que os homens e mulheres que buscam servir a Deus e fazer a sua vontade não de ver tudo dando certo e também hão de desfrutar da simpatia, consideração e respeito de todos, afinal, ser a voz de Deus para o mundo é uma missão nobre e digna de ser aceita e honrada. Muitos líderes eclesiásticos, pastores, professores, ministros, missionários ou mesmo pessoas desprovidas de títulos, mas que entendem e querem ser instrumentos de Deus no trabalho, na rua, na escola e onde estiver, acreditam que a aceitação das pessoas será o resultado mais imediato que vão encontrar. Só que infelizmente não é bem assim. Uma das provas está na história que vamos conhecer pelo menos parte dela no estudo de hoje. Jeremias, popularmente conhecido como o profeta das lágrimas ou profeta chorão, cujo nome significa o Senhor estabelece ou o Senhor exalta, foi levantado como profeta no reino do sul, Judá. Profetizou no mesmo período que os profetas Ezequiel, Sofonias e Abacuque. No seu livro, encontramos sua experiência quando Deus o chamou para ser profeta, ainda no ventre de sua mãe. Capítulo 1, verso 5. Ele não queria aceitar. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Capítulo 1, verso 6. O Senhor respondeu que ele lhe daria as palavras e que traçaria os planos. Capítulo 1, verso 7. Além disso, se comprometeu a estar com Jeremias. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Capítulo 1, verso 8. O Senhor também concedeu a Jeremias os recursos necessários para resistir aos ataques dos inimigos. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Capítulo 1, do versículo 18 ao 19, Deus já o deixou prevenido dos esforços dos seus adversários, mas deu plena certeza da sua presença, a fim de capacitá-lo a encarar todas as dificuldades. Jeremias aceitou o desafio e pregou ousadamente a mensagem que o Senhor lhe deu. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Capítulo 2, verso 13. Ele expôs a infidelidade e a insensatez do povo de Judá, por ter abandonado a única fonte do bem e por ter corrido atrás dos ídolos vazios. A primeira atenção. Imagine as pessoas que fazem parte da sua nação e da sua família se levantando contra você, a ponto de quererem acabar com sua vida. A pregação da palavra de Deus não poucas vezes pode ser capaz de afetar negativamente a nossa popularidade. A mensagem corajosa de Jeremias irritou muita gente que não queria que seus pecados fossem expostos e condenados. O tom de autoridade é ofensivo às pessoas rebeldes e estas ressentidas geralmente recorrem à medida para calar o mensageiro ou para acabar com ele. Jeremias sofreu muito com isso e a coisa piorou, mais ainda quando o Senhor revelou para ele que várias pessoas já estavam tramando para matar, entre eles os da sua própria cidade, Anatode. Capítulo 11, versículo 18 a 23.
e o mais doloroso, os da sua própria família. Capítulo 12, verso 6. A segunda tensão. Jeremias chegou ao ponto de sentir-se muito solitário por causa da rejeição quase universal que passou. Todos me amaldiçoam. Jeremias reclamou e afirmou que não tinha feito nada para merecer isso. Capítulo 15, do versículo 10 ao 11. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Capítulo 15, versículo 17. A segunda tensão para Jeremias foi solidão. Foi bem duro para ele ser excluído de tudo por causa da tarefa de anunciar a palavra do castigo. Ninguém queria se associar a ele. E ainda veio mais um agravante. Deus o proibiu de se casar e ter filhos. Capítulo 16, versículo 2. Ainda que tivesse uma justificativa bastante plausível, capítulo 16, do versículo 3 ao 4, enfim, a solidão seria uma bagagem que o profeta carregaria na vida. A reação de Jeremias. Por tudo isso, Jeremias voltou-se contra o Senhor, porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável. Porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. Capítulo 15, versículo 18. Antes, Jeremias havia pregado que Deus era a fonte de água viva. Capítulo 2, versículo 13. Mas agora chamou de riacho seco. Essa revolta de Jeremias revelador de sua alma, ainda que o motivo fosse a nobre missão de estar fazendo a vontade de Deus. Sendo um profeta em meio a um povo insubordinado. Até mesmo grandes homens de Deus caem, se revoltam e se deprimem. Mas é possível afirmar que muitos desses sentimentos não possuem uma justificativa pertinente. Uma das respostas de Deus para Jeremias mostra que o que o profeta estava vivendo nem de longe se comparava com a tristeza do Criador ao ver o seu povo se comportando daquela maneira. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos, tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta, levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odiei. Capítulo 12, do versículo 7 ao 8. Nesse texto encontramos o Senhor revelando sua dor em ver o povo que ele tanto amava sendo entregue nas mãos de seus inimigos por conta da sua desobediência. Deus estava muito triste, por isso levantou Jeremias para falar ao seu povo. Prometeu que estaria com ele, mas não prometeu e nem o livrou das suas adversidades que viriam no caminho. Tribulações fazem parte até mesmo da mais nobre incumbência. Como reagir a elas é que acaba se tornando um dos maiores desafios. O Jeremias de hoje. Por que sais amado? Para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Capítulo 20, versículo 18. As palavras de Jeremias nesse texto revelam o quanto estava doendo em seu coração as reações do povo de Judá contra ele. Podemos aprender pelo menos duas coisas aqui. Devemos cuidar dos profetas dos dias de hoje. Eles não foram chamados para falar o que gostaríamos de ouvir, mas o que precisamos, porque Jeremias foi tratado dessa maneira. Porque suas palavras não agradaram. Foram duras, severas, porém vindas do Senhor. E era o que aquele povo mais precisava ouvir para voltar a contar com a alegria de Deus. Hoje não é diferente. O povo de Deus continua necessitando de palavras verdadeiras, sinceras e até mesmo severas para continuar sendo autêntico. Povo de Deus. Para tanto, Deus tem levantado homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo a cumprir esse papel. Se a mensagem é dura, mas vem de Deus, através do instrumento de Deus, devemos honrar, agradecer e apoiar essa pessoa. Se não for assim, poderemos de forma indireta produzir o mesmo sentimento de Jeremias no coração dela. 2. Devemos cuidar do nosso coração de profeta. Somos chamados por Deus para levar a sua palavra. E por isso, precisamos estar preparados para as rejeições e para os desafetos que hão se surgir no caminho. Ainda que fiquemos sozinhos no meio da multidão. Rejeição e solidão fazem parte da nossa missão. Então não podemos esquecer, especialmente de algo que Deus mesmo falou ao profeta.
e que nos ajuda a preparar o coração. No capítulo 15, Jeremias pergunta para Deus qual era o propósito do seu ministério. Muitas vezes essa pergunta não sai da nossa boca. Qual é a vontade de Deus para mim? Por que Deus me levantou? A resposta para Jeremias no versículo 20 serve para nós também. E eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles. Diz o Senhor, pode não ser da maneira como imaginamos, mas essa promessa é verdadeira. Para pensar e agir, hoje conhecemos um pouco da história de Jeremias, um líder que Deus levantou num tempo muito desafiador. O mesmo ser humano chamado Jeremias se mostra no ser humano que é o seu líder. As mesmas reações de Jeremias que estudamos são pertinentes a todos os líderes de hoje. Eles precisam de pelo menos 3 coisas: compreensão, afeto e encorajamento. Compreenda sua posição, sua mensagem, até mesmo as suas falhas. Esteja próximo. Ame-o e mostre-se presente em sua vida, de alguma maneira, evitando uma provável solidão. Leve sempre palavras de coragem, de força e de simpatia pelo seu esforço em ser instrumento de Deus para nossas vidas. Pode ser que você tenha um líder bem perto de você que já esteja sofrendo com a depressão e pensando até em suicídio. Fique atento e não desperdice compreensão, afeto e encorajamento. Que Deus possa estar falando com você, que você possa compreender, demonstrar afeto e encorajamento àquela pessoa que está precisando, que está passando por esse momento de depressão, que você possa meditar também em mensagens que possa edificar a vida dela, que você possa enviar mensagens para essa pessoa que possa falar o coração dela e que ela saiba que Deus está na vida dela e que Ele pode fazer muito mais do que ela possa imaginar. Que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. Que essa mensagem que foi dita aqui possa ser de bênção para a sua vida também. Vamos estar orando. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa mensagem, Pai, onde fala sobre Jeremias, Senhor, que é o profeta chorão, Pai. E aqui fala, Senhor, sobre rejeição e solidão, Senhor. Senhor, vem te entregar cada vida que está se sentindo só, Pai. Cada vida que se sente sozinho, Pai. Que ao chegar, Senhor, em um local, ele é excluído, Pai. Senhor, o Senhor sabe que eu, Pai, já me senti assim. Mas hoje, Senhor, eu sinto, Pai, que foi porque eu era separada e escolhida tua, Senhor. Senhor, fala, Pai, com essas pessoas, Pai. Senhor, só cada pessoa escolhida tua, Senhor, para estar na tua casa, Senhor. Senhor, toma cada vida nas tuas mãos, Pai. Senhor, que elas possam, Pai, saber que não estão só, Senhor. Senhor, e que o chamado que o Senhor tem para elas, Pai, possa ser manifestado, Pai, na vida delas na hora certa, no momento certo, Pai. E que elas possam entender o teu chamado, Senhor. Senhor, que eu possa ser cada dia canal de bênção na vida dessas pessoas e que elas também possam ser canal de bênção na vida de outras pessoas, Senhor. Senhor, eu quero te entregar cada vida, Pai, e te pedir que o Senhor possa fazer, Pai, aquilo que o Senhor tem para fazer na vida delas, Pai. Senhor, se for, Senhor, uma limpeza, Pai, no coração, que o Senhor limpe. Se for, Senhor, algo, Pai, que eu não sei, Deus, que o Senhor possa fazer, Pai, mas que ela nunca, Pai, possa desistir, Pai, do melhor caminho, que é o teu caminho, Senhor. Que ela possa sempre perseverar, Pai, na tua presença, Senhor, e que ela possa, Senhor, falar de ti, Senhor, para outras pessoas, Pai. Senhor, toma nas tuas mãos a vida dessas pessoas, Senhor, e que elas possam ser instrumentos usados por ti aqui na terra, assim como o Senhor quer, Pai, e não como ela possa imaginar, mas assim como o Senhor quer, Deus.